Oi, todo mundo! Finalmente estou de volta! Morrendo de saudade. Mas é porque eu peguei uma infecção braba e eu tava tossindo demais, então eu não podia vir fazer vídeo, né, por causa da tosse. Nossa, gente, meu Deus, que aflição que eu tava. Eu tava louca pra vir aqui gravar. Já tenho várias resenhas, já li vários livros, mas não pude gravar nada por causa da tosse. Mas finalmente agora eu tô melhor. Eu não tô 100%, mas estou bem melhor. A tosse já não tá me impedindo tanto, né, de eu não poder falar. Enfim, gente, vamos agora pro finalmente. Bom, eu escolhi um livro que eu gostei demais, é uma autora nacional. Eu não conhecia, tá? É a primeira vez que eu tô lendo o livro dela, que o nome dela é Renata Maguesse, é O Canto da Cigarra. Não sei se vocês já viram falar. Bom, gente, nesse livro a gente vai conhecer o Fausto Faustolo. Ele é um professor de matemática, super quieto, gosta de ficar isolado de tudo. Ele é um excelente professor, trabalha demais, só que trabalha em 3 colégios de classe média alta, mas ele é um cara totalmente solitário, não gosta de ficar com pessoas, é um cara que gosta da rotina dele. É, enfim, ele interage mais só com pessoa realmente do trabalho, porque aí não tem como, né? Ele tem que interagir. Mas fora isso, ele não tem vida social nenhuma. Né? Ele gosta de ficar totalmente isolado só e, enfim, não socializa com outras pessoas. Mas é a vida que ele gosta de ser, entendeu? De viver. Então, ele gosta de tomar seu shopping no final de semana, ver seu jogo de futebol em casa, no seu conforto do seu lar, enfim, tudo tranquilo. Só que um dia, gente, o Rio de, no Rio de Janeiro, né, que essa história se baseia. Então, no Rio de Janeiro começa a ter uns crimes de de umas pessoas, uns adolescentes começam a desaparecer e os corpos dele aparecem nos últimos lugares que eles tinham sido vistos e de uma forma brutal, horrível, com torturas, coisa horrorosa. E o Fausto, logicamente, né, ficou sabendo, a cidade inteira ficou sabendo dessas mortes, e ele ficou mais chocado ainda porque a primeira morte era de um aluno dele, dos colégios que ele dava aula. Então ele ficou muito chocado, obviamente, né? Ele ficou muito, assim, abalado, porque é uma pessoa que ele conhecia, né? Era um aluno. Então ele ficou bem mexido, né? Aí quando o segundo corpo é a mesma coisa, foi achado, o mesmo esquema. E também de um aluno que ele conhecia de algum desses 3 colégios que ele dava aula. Ele já começou a ficar meio preocupado. Ele falou, gente, mas que coincidência, né? Poxa, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, o segundo aluno que eu conheço, dou aula, quer dizer, dava aula. E ele, assim, some e depois aparece assassinado. Que coisa horrorosa. Aí quando o terceiro corpo aparece, some e depois e aparece morto, né? Gente, aí ele começou a ficar realmente preocupado, achando que tinha alguma coisa com ele, sabe? Ele botou na cabeça que não é possível, seria coincidência demais, né? Que todos os alunos ele conhecia, era do mesmo no colégio que ele dava aula. Então ele ficou muito preocupado e ele começou a investigar. Ele perguntou, foi procurar um amigo, né, que indicou um jornalista, enfim, começou a querer a procurar saber, ele contou o que aconteceu, que dava a preocupação. Aí eles começaram o Fausto começou a fazer uma lista, né, de todas as pessoas com que ele poderia achar que podia ser, né, um suspeito, mas acontece que era ficar muito difícil, porque ele é uma pessoa extremamente isolada, ele não tem amigos, ele não tem vida social, então ficava muito difícil ele fazer essa lista, mas ele fez essa lista. Então, praticamente, o livro se baseia nisso. E ainda por cima, o Fausto recebe uma carta, presumindo que seja do assassino,
e diretamente para ele. Então ele realmente, depois que ele recebe essa carta, ele vê realmente que alguma coisa relacionada ao passado dele, alguma coisa que ele, alguém que ele fez mal, mas ele não ficou sabendo, mas ele fica pensando, gente, eu não faço mal a ninguém, não conheço ninguém, sou uma pessoa super tranquila, sou uma pessoa reservada, não saio muito, não tenho amigos. O que, que pode ser que essa pessoa tem tanta raiva de mim? Porque essa carta que ele recebe é uma carta horrível, com muita raiva, com muito ódio dele, perguntando se ele tinha gostado do que o cara fez, né, do assassinato, enfim. Então ele ficou com muito medo, né, porque realmente era uma carta muito pessoal e uma carta muito com muita raiva da pessoa dele. E ele não sabia o porquê, com quem que ele poderia ter feito tanto mal assim. E rola toda essa investigação com esse jornalista, que também é amigo dele, enfim, começa junto com a polícia, procurar saber, né, o que realmente está acontecendo. E paralelo a isso, o Fausto começa a engatar assim, numa antiga paixão que ele teve, que está querendo reatar com a Jaqueline, que é uma ex-namorada dele, que eles começam a voltar a ter um relacionamento. Então, e fora isso, mais pra frente também aparece uma outra pessoa na vida do Fausto, que também desperta um interesse muito grande nele, que ele fica muito abalado, assim, sentimentalmente, e que ele acaba ficando dividido. Se ele ficava com essa moça do presente, né, do atual, assim, que apareceu nova, ou a Jaqueline, que é uma grande paixão, foi um grande amor da vida dele, e que realmente agora foi ele que procurou, né, ele que foi atrás dela, e que eles começaram a voltar, estavam namorando e tudo, mas que eles têm um grande conflito, porque eles são muito diferentes. Tanto é que foi isso que eles terminaram, porque eles são muito diferentes, gostam muito, mas ela tem um temperamento completamente diferente dele. Então ele fica nesse conflito, né, sem saber o que fazer. Fora isso, paralelamente disso, tem esses assassinatos, né, que ele tá realmente muito angustiado, porque cada vez as coisas estão começando a ficar mais difíceis, mais assim, bizarras, né, pro lado dele. Então, gente, eu amei esse livro, eu gostei demais, achei uma história super, assim, eletrizante, eu não consegui parar, eu li acho que em 2 dias esse livro. Eu adorei a narrativa, gostei muito do Fausto. Num certo momento até me identifiquei um pouco com ele. E também gostei da história, porque mais pra frente eu acho que é, apesar de tudo, né? Eu acho que ele mudou a vida dele completamente, mudou para melhor. Isso tudo que aconteceu, essas mortes, essas coisas todas, eu acho que depois que vocês leem o livro vão saber por quê. Eu gostei demais, demais, demais do Fausto. Eu gostei da narrativa desse livro, super fluida, rápida, não tem blá blá blá, tudo ali, sabe, preto no branco. O final, eu adorei o final, super bem amarrado, não fica pontas soltas. Eu gostei muito, não conhecia essa autora, Renata Maguesse. Gostei demais, que eu quero ver se ela tem outros livros. Eu acho que ela tem um outro que eu não me lembro qual é, mas eu tô querendo ver e ler, obviamente. Vou trazer aqui pra vocês. E gostei, gente. Leiam esse livro, O Canto da Cigarra, vocês não vão se arrepender. É muito, muito bom, uma história muito boa, muito. Vocês me desculpem se eu tô meio assim, mais quietinha, porque eu ainda não tô muito bem ainda. Então, tô meio alesada, tô tomando antibiótico, enfim. Entendeu? Não tô tão acelerada como eu tava antes, mas esse livro, gente, é muito bom. Eu gostei demais. Renata, você realmente, nossa, eu adorei ler o seu livro. Gostei demais, demais, demais. Tô louca pra ver os próximos, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.